Esse vídeo de hoje vai para você que nunca teve contato com a música e quer aprender a tocar um instrumento ou quer colocar o seu filho, né? E daí surgem várias perguntas. Como escolher a escola? Como escolher o professor? Eu tenho que ter o instrumento? Essas são as perguntas que você vai ver hoje. Salve galera, meu nome é Diego Paco e você está no canal da MSP. Escola ou professor? A primeira grande pergunta que muitos fazem é: devo colocar meu filho numa escola, ou devo ir para uma escola, ou eu devo contratar um professor particular? A grande vantagem da escola de música é a vivência musical. Além de você estudar o seu instrumento, você vai conviver com outras pessoas de outros instrumentos e vai conseguir ter uma visão um pouco mais ampla do que é a música. Mas se você escolher um professor, você tem que lembrar do seguinte, de pesquisar sobre ele, saber qual é o gabarito do professor, quais são as formações, dar uma pesquisada na internet, ver páginas, ver coisas que mostrem para você quem é esse professor, para que você possa escolher um professor de boa qualidade, né? Afinal, você está comprando uma pessoa dentro da sua casa, né? Se caso você optar por uma escola, os cuidados que você tem que ter são os mesmos. Hoje a gente tem internet, então você tem página de Facebook, Instagram, análise do Google, então você tem muitas ferramentas para escolher tanto o professor quanto a escola de música. Mas lembre-se sempre de uma coisa: o professor particular, o serviço provavelmente vai ser mais caro, porque trata-se de um serviço exclusivo que vai na sua casa. É diferente de uma escola. Normalmente as escolas você tem um custo menor em termos financeiros. Algumas coisas são importantes ressaltar. Pedagogicamente falando, aula de música funciona com uma aula de 1 hora ou 50 minutos, né, de 50 minutos a 1 hora por semana. Individual, aluno e professor. O que acontece muito é que as pessoas às vezes estão acostumadas assim, colocar seu filho na aula de dança, na aula de karatê, na aula de luta, na aula de natação, que são aulas coletivas. Essas aulas exigem mais vezes por semana. Então, quando as pessoas vão procurar a escola de música, elas acreditam que a aula de música também tem que ser mais vezes por semana. Mas, pedagogicamente falando, é diferente. Quando você se trata de, por exemplo, dança ou praticar o esporte, exige que quanto mais você pratica esse esporte em aula, em coletivo, com o professor, maior é a sua evolução. Já em música é diferente. O professor ele trabalha um determinado conteúdo, uma determinada habilidade, umas determinadas técnicas, né, na aula dele, e o aluno tem que estudar aquilo durante a semana, e na próxima aula o professor vai verificar se ele segue adiante ou se ele repete mais uma vez. Então às vezes as pessoas têm a ilusão de que música você teria que ter mais aulas por semana. Algumas escolas vêm com essa de 2, 3 aulas na semana, mas na verdade isso é uma ilusão. O que o professor vai fazer na outra aula ou nas outras 2 aulas da semana, ele vai fazer um estudo monitorado, coisa que o aluno pode fazer em casa sem necessidade do professor. Ele precisa do professor presente numa aula 1 vez por semana. Vale mais a pena você pagar uma escola que oferece aulas de práticas de banda, práticas de conjunto, classes de teoria, do que pegar uma escola que você vai fazer 3 vezes por semana o seu instrumento. Vale muito mais a pena você pegar aulas de outras coisas e durante a semana gradativamente estudar o seu instrumento. Devo ter o instrumento? Como já dissemos anteriormente, aula não é o estudo, né? O aluno precisa estudar durante a semana o seu instrumento. Então, o ideal é que o aluno tenha um instrumento. Algumas escolas fornecem horários de estudo para os alunos estudarem o instrumento na escola para aqueles que não têm instrumento. E isso também é um serviço que vale a pena você ter, né? Porque, principalmente no caso da bateria e do piano, que são instrumentos muito mais difíceis do aluno ter em casa, muitas vezes o aluno começa a fazer essas aulas sem ter esses instrumentos em casa. Se a escola fornece horários de estudo, é muito interessante, mas lembre-se, o ideal é que você tenha o instrumento em casa. Dá para evoluir sem o instrumento? Dá para você ir fazer a aula só do instrumento e não ter contato com o instrumento durante a semana? Dá, mas a sua evolução vai ser muito mais lenta do que o ideal para o estudo do instrumento. É melhor ter um instrumento barato do que não ter. Pensa nisso. Quanto tempo devo estudar? Não dá para ter uma ideia exata de quanto tempo você tem que estudar. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer é se você quer ser músico profissional ou se você está estudando por hobby.
Se você está estudando por hobby, é legal que você tenha contato com o instrumento aí 2, 3, 4 vezes na semana, de 1 hora, 2 horas, né, a cada dia que você estuda, para que você consiga evoluir no instrumento, porque mesmo por hobby é frustrante, é chato você não sair do lugar. Então é legal que você pegue aí um instrumento várias vezes na semana, que estude aí 1 hora, 2 horas cada vez que você pega no instrumento. Agora, se você quer se profissionalizar, o mínimo que você tem que ter é estudar todos os dias, né, 4, 5 dias na semana, categoricamente, ter o seu horário próprio de estudo e estudar no mínimo 2 horas, tá? Ah, mas e se eu estudar menos? Bom, se você estudar menos, você já sabe, sua evolução vai ser mais lenta e você vai demorar mais para entrar nesse mercado. É comum você ver músicos que estudam 3, 4 horas por dia, e a gente tem casos aí de grandes nomes da música que os caras estudam 6, 7, 8 horas por dia. Por quê? O cara pensa da seguinte forma: se eu fosse trabalhar, eu ia trabalhar 8 horas por dia. Então, se eu sou músico, eu vou estudar meu instrumento 8 horas por dia. Então, tem muita gente que pensa, muitos profissionais que pensam nessa linha. Tem que lembrar que o estudo do instrumento, a técnica dos instrumentos, elas trabalham com um sistema psicomotor, que é a memória muscular. Então, quanto mais você treina, mais os seus músculos decoram os movimentos e se fortalecem. Isso ajuda você a melhorar na sua técnica. Agora, além disso, tem também a parte artística, a parte musical, que envolve ouvir música, tirar música, tem todo um universo. Então, se você vai se profissionalizar 1 hora por dia, por 5, 4 vezes por semana, não é nem de perto suficiente. Se você quer se profissionalizar, tem que levar a sério e abraçar o instrumento mesmo. Tem que lembrar que o instrumento ele vai ser uma extensão do seu corpo. Você tem que transformar o instrumento numa extensão do seu corpo. Uma dica legal para você não cansar na hora de estudar o instrumento é: estuda um pouco de técnica, cansou, estuda um pouco de outras coisas, tipo vai tirar música, vai estudar outras coisas, volta, descansa, depois almoça e vai comer alguma coisa, volta, estuda mais um pouco. Então isso ajuda para as pessoas que não têm paciência de ficar muito tempo no mesmo fazendo a mesma coisa. Então, se você estudar vários estudos de 1 hora no dia, então 1 hora de técnica eu paro, 1 hora de música eu paro, 1 hora para tirar música, 1 hora para ouvir música. Se você fizer outros estudos variados ao longo do dia, isso pode te ajudar a ter um bom rendimento de estudo. Também não adianta você estudar sem estar concentrado. O estudo também você aprende ao longo do tempo a estudar mais tempo, ou seja, a concentração no estudo também se treina. Internet. Vamos falar da tão polêmica internet. Vale a pena estudar pela internet? Se é o único recurso que você tem, se você não tem escola perto, não tem professor, se é o único recurso, bom, você está se virando com o que você tem, né? Porque você não tem outra maneira de trabalhar. Mas eu não aconselho internet para quem quer estudar o instrumento de verdade, para quem quer realmente se aprofundar no instrumento. O legal da internet é para você iniciar, para você ver se você gosta. Ah, eu vou começar a estudar aqui violão para ver se eu gosto. Vou pegar esses vídeos para ver se eu acho legal. Achou legal, viu que você gosta? Vai atrás de uma escola. Não fica se formando pela internet. Outra coisa que é legal da internet é que você pode ver vários vídeos de vários músicos profissionais, né? E pegar dicas com eles de coisas específicas. Ah, eu quero estudar uma técnica específica, eu quero estudar um tipo de música específico. Isso é legal também. Mas é muito melhor sempre com um professor. E mesmo para esses professores de internet, vale a mesma dica que eu falei lá atrás. Ele é uma pessoa conceituada? Qual é a formação? Com quem ele estudou? Quais são os trabalhos que ele já fez? Tanto como professor como músico. Então é sempre bom também ver isso aí. Não dá pra fugir da internet. A internet é uma coisa que tá aí hoje e não tem porque a gente fugir. A gente pode usar ela pra nos ajudar. Ela é um bom auxiliar, mas nada substitui a aula de um professor planejada, de um professor que faz a coisa direitinho. Bom, se você gostou das dicas do vídeo, então se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, não esqueça de ativar o sininho aí para receber as notificações, tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou aqui nos comentários do YouTube. Até a próxima!